Fatores que podem colocar a cultura da sua empresa por água abaixo. Oi pessoal, eu sou a Marina, eu sou diretora do time técnico aqui na agência e hoje eu vim trazer um vídeo sobre cultura, que é um tema que eu gosto muito de falar, que eu vivo aqui na agência, então eu espero que vocês gostem. Mas antes, se você quer receber um contato de um dos nossos consultores totalmente gratuito, se inscreve no formulário que tem aqui abaixo na descrição desse vídeo, que você vai receber uma ligação de um dos nossos consultores e eu tenho certeza que a gente pode te ajudar a desenvolver o teu negócio, acelerar as coisas por aí, então não perde tempo e preenche aqui o nosso formulário, beleza? Te aguardo! Enquanto isso, seguimos aqui com o nosso conteúdo, com fatores que podem estar arruinando o teu esforço em desenvolver e fortalecer a cultura da tua empresa. E eu não quero que isso aconteça, porque eu sei o quanto a cultura de uma empresa a gente batalha, a gente se esforça dia após dia para fortalecer, para criar uma cultura legal, para fazer com que as pessoas se vejam na cultura da empresa, acreditem na cultura da empresa e vivam essa cultura, né, todos os dias. Então eu separei essas dicas para que você possa ver se você não está falhando nesses pontos e fazer alguns ajustes aí também, porque é algo que a gente precisa estar muito atento. Um ponto muito importante que eu acho assim primordial e que eu vejo muitas empresas acabarem derrapando aqui ou ali é que líderes não podem ter pensamentos muito diferentes. Você pode ter opinião diferente sobre alguns pontos, mas tem alguns valores, alguns princípios que precisam estar muito claros e que precisam ser os mesmos. Vocês precisam estar olhando para o mesmo caminho, precisam ter a mesma visão sobre algumas coisas, sabe? Até é legal que você tenha opinião e gosto diferente sobre algumas coisas para ter aquela discussão saudável, sabe? Para não ser tudo muito óbvio dentro da empresa. Mas tem alguns pontos que precisam ser, sem dúvida nenhuma, ser o mesmo horizonte. Por quê? Porque a equipe, a empresa reflete aquilo que os líderes pensam. Então, se os líderes têm pensamentos discrepantes, têm conflitos dentro da própria liderança, isso acaba refletindo na equipe, acaba refletindo nas lideranças que vêm a seguir, né, e até nos próprios colaboradores, e isso acaba dando uma interferência muito grande lá na frente. E os próprios clientes podem sentir isso, sabe? E não é legal. Então, para fortalecer a cultura, tenha certeza que, mesmo que você tenha opiniões diferentes, visões diferentes sobre alguma situação, aquilo que você comunica, aquilo que você transparece para o time, você e o seu sócio, você e os outros líderes, esteja de acordo, que vocês estejam parceiros nisso para comunicar para o time. É como se fosse uma criação de um filho, né? Pode ser que os pais não tenham sempre a mesma opinião, mas eles precisam ser parceiros para comunicar para a criança aquilo que eles decidiram, para que a decisão seja dos dois, porque senão acaba sempre tendo uma preferência por esse ou por aquele e as coisas não caminham bem. Então esse é um ponto muito importante que eu queria passar para vocês. Um outro ponto que eu vejo também muito importante e que é bem sério de a gente cuidar é a comunicação. Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala principalmente de pessoas, né? Porque dentro de um CNPJ existem muitos CPFs e um CNPJ forte só é construído a partir de CPFs fortes. E o que eu quero dizer com isso, gente, de comunicação? Quando a gente se comunica bem, quando a comunicação flui dentro da empresa, os valores, os princípios, as regras, tudo isso flui dentro de todos os níveis da empresa. E aí fica muito fácil que as decisões sejam tomadas, fica muito fácil que o cliente sinta os valores e sinta aquilo que a empresa quer transmitir, porque tudo isso flui muito bem na comunicação. Agora, quando a comunicação é travada, quando existe muita picuinha, quando existe comunicação que vai de um setor e não volta, quando isso acaba atrasando o serviço, acaba atrapalhando a entrega, isso acaba atrapalhando todo o ecossistema da empresa e o cliente lá na ponta sente, o colaborador sente, a liderança sente que as coisas não fluem. Então isso é muito importante. A comunicação é o ponto principal, tanto para que a cultura seja desenvolvida, quanto para que a cultura também seja arruinada. E isso é muito sério. Então, quando a gente vê uma cultura sendo arruinada, quando a gente vê uma cultura acabando, o que está acontecendo? As pessoas estão se comunicando ou as pessoas estão deixando de se comunicar. A empresa não está comunicando algumas coisas importantes dentro daquela organização, dentro daquele ambiente,
que está fazendo com que as pessoas fiquem desmotivadas ou com que está fazendo com que as pessoas façam as coisas da maneira errada, que não reflita aquilo que a empresa pense. E isso é falta de comunicação. Então, esse é um ponto bem importante que eu gostaria de trazer para vocês também. Um outro ponto bem importante é com relação à teoria e à prática. Por que eu trouxe esse ponto para vocês com esses dois tópicos? Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala o seguinte: a cultura de uma empresa, ela reflete tudo aquilo que a empresa pensa, que a empresa se pensasse, se tivesse um coração, se tivesse um cérebro, o que ela pensaria, o que ela sentiria, o que pulsa dentro de uma empresa, né? E aí, isso vem sendo moldado desde quando a empresa surgiu até o momento em que ela está. E o que acontece? Tudo isso, quer queira o dono, quer queira o gestor ou não, forma a cultura de uma empresa. Então, se o gestor está pensando nessa cultura, se essa cultura é intencional, legal. Mas se não está pensando, não significa que não tem cultura. Existe uma cultura, só que ela não está sendo pensada, ela não está sendo planejada. E quando a gente fala de teoria diferente da prática, é o seguinte: o que é que adianta lá na parede estar escrito que os valores da empresa são responsabilidade social, são reciprocidade, são cuidado com a equipe, são respeito com o próximo, se nas primeiras oportunidades, se sempre que acontece um problema, a prática é outra. A empresa quer se dar bem de repente em cima de um cliente, a empresa quer se dar bem em cima de um funcionário, não faz o mínimo esforço para entregar o que o cliente precisa de uma forma diferente. Então, veja bem, quando a gente fala de uma cultura forte, a gente fala sim de uma cultura bem estabelecida, que não precisa de repente se adaptar a tudo, mas que tenha referências firmes, onde a teoria esteja de acordo com a prática. Então, por exemplo, aqui na Blueberry a gente respeita muito as famílias, a gente tem uma base muito sólida, muito firme de família, de respeito, né? E aí sempre que acontece algum problema aqui com relação a alguém que tem um problema na família, alguém que tem um problema de saúde, a gente tem muito cuidado e muita atenção com isso, porque a gente sabe que para nós isso é uma prioridade. E não seria de repente discrepante se a gente não desse bola, ou se a gente não desse atenção para isso, sendo que esse é um dos nossos valores? Isso diria para o nosso funcionário, para o nosso colaborador, sem dizer que a nossa teoria não está de acordo com a nossa prática e que os nossos valores não valem de nada. Então isso é muito importante para nós. Eu acredito que isso fortalece a cultura cada dia mais. Então, é claro, isso não é uma tarefa fácil. Os valores, a gente sempre diz, né? O papel aceita tudo. Então, tudo que a gente escreve ali no papel, que a gente pode pendurar numa parede, que a gente pode colocar num quadrinho, pode colocar lá no nosso site como valores, como princípios, como missão, como visão, tudo isso é bonito. Mas o que a gente está fazendo na prática? De que maneiras as decisões estão sendo tomadas na minha empresa para que reflita aquilo que eu estou falando, aquilo que está escrito ali na minha parede? E a cultura é muito isso. As decisões que são tomadas quando o dono, quando o gestor não está. Porque uma cultura forte faz com que as decisões fiquem óbvias, com que só exista uma opção de decisão a ser tomada. Porque a gente já sabe o que o líder faria. Porque aquela pessoa que está responsável por aquela atividade não vê outra opção senão a decisão certa. Esse é um ponto bem importante, que a teoria esteja sempre alinhada com a prática. E um outro ponto muito importante para a gente finalizar é: a cultura é feita no dia a dia. O papel aceita tudo, né? Como eu falei no ponto anterior. Agora, uma outra coisa: falar uma vez só, infelizmente não adianta. Seria muito bom se a gente pudesse falar apenas uma vez uma regra, apenas uma vez um processo e ele funcionasse dali por diante para sempre, sem falhas. Mas nós somos humanos, entram pessoas, saem pessoas, eventualmente tem alguém que não está na empresa naquele momento, tem alguém que chega, e isso é normal. Então a gente precisa estar a todo momento fortalecendo as mensagens que a gente quer passar. Mas, Marina, então quer dizer que eu preciso todo dia repetir as mesmas coisas? Não, quer dizer que você precisa pensar os principais pontos que você quer reforçar e que você precisa que esteja 100% na mente da sua equipe. Que pontos que você precisa que estejam lá? E aí sim, você vai reforçar no seu dia a dia, de repente você vai colocar no seu ambiente, você vai reforçar nas suas reuniões mensais, nas suas atitudes diárias, nas suas reuniões
semanais com o seu time no 1 a 1. Isso é muito importante, porque as nossas ações refletem aquilo, a gente quanto líder, reflete também aquilo que está ali no papel, como visão, como missão, como valores, que reflete a cultura da empresa. Então, quanto mais a gente fortalecer, quanto mais a gente perguntar, quanto mais a gente falar sobre isso, mais isso também vai estar refletido no dia a dia da empresa. A questão da cultura é algo que muitas pessoas pensam ser algo utópico, algo só para empresas grandes, mas eu posso dizer com certeza para vocês, toda empresa precisa desenvolver a sua cultura, querendo ou não, a cultura vai existir. Mas se você for intencional, se você pensar com carinho, se você quiser refletir os seus valores, os seus princípios dentro do seu negócio, capriche, faça com calma, com carinho, dedique tempo para pensar, seja intencional na cultura da sua empresa, porque vale muito a pena você replicar para a sua equipe, para o seu time, aquilo que você faria com a sua família, porque é isso que a gente faz aqui na Blueberry e eu tenho certeza que isso ajuda muito a melhorar não só o clima aqui, quanto a vida do nosso time, quanto o resultado para os nossos clientes, beleza? Espero vocês nos próximos vídeos e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e aguardo vocês nos próximos vídeos aqui nesse canal.